Turma, meu nome é Professor Souto, estamos na aula 59, vamos falar da equação de Clapeyron e as transformações gasosas. Bom, o mais importante aqui é entender da equação de Clapeyron que o produto PV, pressão, vezes volume, dividido, já vou entrar em detalhes, número de mol, N, número de mols, dividido pela temperatura, é uma constante. Esse R vem de constante real, lá vem o Tião de novo, dos gases. Meu, vai ser demais essa aula. Eu não vou conseguir me concentrar. Ó, então, pressão, tá? A pressão vezes o volume. Vamos analisar o seguinte. Você vai entender, a primeira coisa que você tem que saber é que a constante real dos gases tem duas aí que são usadas, que é 0,082 atmosfera vezes o volume em litros, tá, ó, PV, ó, atmosfera litro, o número de mol em mol mesmo, e a temperatura em Kelvin, tá? Olha que interessante, tá vendo? A unidade do R, ó, pressão atmosférica, pressão em atmosferas. Ixi, eu borrei aqui. É, porque só pode borrar mesmo, né? Não para de soltar gases aí, ó. Ó, ixi, borrou aqui também. Meu. Aí, o que acontece? Tem essa constante, tá? Aí você fala, pode aparecer também uma outra constante. Ó. Uma outra constante aqui, que é 8,31. 8,31. Agora dá uma olhada aqui interessante, ó. Essa outra constante, que é o R também, ficaria joule por mol e Kelvin. Aí você me pergunta, professor, o que é esse joule aqui? Vamos lembrar que joule é unidade de energia, né? Agora, olha só. Se nós trabalharmos com pressão Newton por metro quadrado, vezes o volume em metro cúbico, nós teremos aqui, ó, metro cúbico com metro quadrado, eu simplifico, fica Newton metro. Veja se você lembra aquela fórmula da força vezes deslocamento, que era energia, que era trabalho, lembra? Força vezes deslocamento, força vezes distância, Newton vezes metro. Olha o joule aqui, entendeu? Então uma coisa importante é que se aparecer essa unidade joule, você sabe que a pressão será em Newton por metro quadrado. Deixa eu melhorar aqui. Newton por metro quadrado. E o volume em metro cúbico, tá? Então, Newton por metro quadrado e o volume em metro cúbico. É que aqui eu simplifiquei, né? E aí nós encontramos, tá? Então agora eu vou apagar a lousa para a gente continuar. Agora entendeu aí as unidades do R, isso aqui é muito importante. Agora vamos trabalhar com todas as variáveis. Pressão, todas as grandezas. Pressão, volume, número de mol, temperatura. Turma, então, só concluindo, né? E concluindo o que eu acabei de falar, a pergunta é, para que serve a equação de Clapeyron? Eu vou usar onde? A equação de Clapeyron, ela envolve uma transformação gasosa. Então, você tem uma pressão, o volume, o número de mol, a constante real dos gases e a temperatura.
como eu fiz da outra vez, eu passando o NT dividindo, Clapeyron diz que o produto PV dividido pelo número de mol e temperatura permanecerá sempre constante numa transformação gasosa, tá? Essa é a ideia. Mas podemos calcular a pressão, o volume, o número de mol e a temperatura num determinado gás numa determinada situação. Então, veja bem, primeiro nós vamos associar essa equação matemática à produção gráfica. Então eu tenho aqui a pressão, tá? E a temperatura, ou a pressão e o volume. Vamos analisar primeiro o que acontece com a pressão e o volume usando a equação de Clapeyron. Então eu tenho aqui um gás, ele está isolado numa... O gás ele está preso. Esse estava preso mesmo. Então o gás está preso e aí nós vamos analisar. Por exemplo, aumentando a pressão, o que acontece com o volume? Diminuindo a pressão, o que acontece com o volume? Então quando nós estivermos analisando o produto PV, então veja bem, quando é um gráfico do P, pressão em função do volume, nós teremos aqui uma transformação onde a temperatura será constante. Temperatura constante. Agora veja bem, se a temperatura é constante e há uma transformação gasosa, uma coisa importante, não vai sair, nem vai entrar gás. Então o N também é constante, tá? Então o N que é igual a número de mols ou quantidade de mol. Vamos lembrar que número de mol é a massa dividido pela massa de 1 mol. Por exemplo, 1 mol de água tem uma quantidade em gramas, né? Então eu tenho a massa de água dividido pela massa molar. Isso daqui é massa molar. Isto é, massa de um único mol. Massa molar. Tá? Vamos entrar em detalhes mais para frente. Então veja bem, se a temperatura é uma constante, se o número de mol é uma constante, porque não vai nem sair nem entrar gás, é uma situação aqui fechada, uma panela fechada. Um recipiente totalmente isolado, fechado. E aí o R é uma constante, então nós sabemos que o produto PV será uma constante. Agora veja bem, turma. Se o produto PV é uma constante, nós sabemos que, por exemplo, se aqui nós tivermos um volume 1 e uma pressão 8, né? E vamos unir esses dois pontos, ou melhor, vamos localizar esse ponto no gráfico, nós temos esse ponto aqui. Se passarmos para cá, se a pressão cai para 1 e o volume aumenta para 8, ó, nós temos agora esta situação. Isso daqui, na verdade, é chamada de hipérbole. Turma, cuidado, isso aqui não é parábola, tá? Isso é uma hipérbole. Tá? A hipérbole. Quer dizer, eu vou aumentando o volume, vai diminuindo a pressão. Ó. Vai aumentando o volume, diminui a pressão, respeitando esta curva. O produto é constante, ó, 8 vezes 1 e 1 vezes 8. Ó, 8 vezes 1 e 1 vezes 8. Essa curva é chamada, como a temperatura é constante, isoterma. Isoterma. Essa é uma curva em que a temperatura é constante. Tá? Isoterma. Isso é muito importante. A gente vai usar demais isso daqui. Turma, então, esta é uma transformação isotérmica. Produto PV será constante. Turma, agora, transformação isovolumétrica. Volume constante. Vamos ver o que vai acontecer? Então, transformação
volumétrica. Ou também isocórica, mesma coisa. Isovolumétrica ou isocórica, tá? Bom, se o volume é constante, vamos passar esse volume dividindo. Aí teremos na fórmula P igual a N R sobre V vezes T. Encontramos essa equação. Pense e entenda que essa divisão é uma constante. Por quê? Constante real dos gases. O número de mol pode associar diretamente à massa agora. O número de mol, ou massa, ou quantidade se o gás, como o gás nem sai nem entra, o N, número de mol, é constante, tá? Como o volume será constante, então essa caixa não vai mudar o volume, nós temos que essa parcela aqui é uma constante. Bom, se nós construirmos um gráfico pressão em função da temperatura agora. Agora, ó, pressão em função da temperatura. Nós sabemos que esse gráfico é uma reta inclinada aqui. Tudo bem? Então, uma coisa importante. Esta é uma reta, porque a relação pressão diretamente proporcional à temperatura. Tá? No caso, nós temos aí o volume constante. Então, se nós tivermos o gráfico da pressão, por exemplo, em função do volume, nós teremos uma reta perpendicular aqui, ó, o volume constante, tá? Então, eu posso aumentar ou diminuir a pressão, que o volume será constante. E aqui, se nós tivermos o volume em função da temperatura, por exemplo, ó, nós temos aqui também um volume constante, tá? Então, aí no caso, o volume é constante e nós temos o aumento de temperatura. Você tem que enxergar esses três gráficos em conjunto, mas o que vai cair mais é esse modelo. Não esqueça que esta medida angular alfa, se nós calcularmos a tangente de alfa, nós teremos o aumento da pressão, ó, o aumento da pressão, e aumento da pressão é o ΔV, dividido pelo ΔT. Então, só um espaço aqui, ó, o aumento. Então, o que é aqui? Tangente do ângulo alfa, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. O que você precisa lembrar é que tangente de alfa é a inclinação da reta, e que essa inclinação da reta será muito explorado pelos examinadores. E aí nós temos o quê? O ΔV, que é o cateto oposto. Imaginem esse triângulo retângulo, né? Cateto oposto ΔV sobre ΔT. Isso que é importante nessa primeira parte. Agora vamos para transformação isobárica, que é pressão constante. Vamos ver o que acontece matematicamente. Turma, vamos então para uma situação prática. O que acontece isso na prática? É assim, como não entra nem sai gás, né? Agora sai. Como não entra nem sai o gás, você fala, como é que a pressão vai aumentar? Como é que a pressão vai aumentar? É fácil. Aumentando a temperatura, você terá o aumento da pressão. Então, aumentou a temperatura, vai aumentar a pressão. Claro, diminuindo a temperatura, vai diminuir a pressão, tá? Mas, ó, só lembrando que o N aqui é constante, tá? Não vai ter mudança de quantidade de massa aqui dentro. Turma, então agora a transformação isobárica, tá? Isobárica é pressão constante. Ai, meu Deus.
pressão constante. Vamos analisar o que vai variar aí. Agora, usando a pressão constante, vai ficar a fórmula. Volume igual a número de mol, lembrando que é constante porque o gás nem entra nem sai. N, o R é uma constante, dividido pela pressão, vou passar a pressão dividindo, e vezes a temperatura. Então agora, essa parcela é uma constante, veja bem. Nós teremos então, mais uma vez, se eu represento o volume em função da temperatura, nós teremos o quê? Nós teremos... Eu estou colocando o T assim. Nós teremos uma reta também. E a inclinação da reta, mais uma vez, aqui o alfa, que é o ângulo de inclinação. A inclinação, para falar a verdade, é tangente de alfa, que é a relação entre o ΔV e o ΔT. Claro que precisaremos realizar os exercícios, mas essa primeira parte é você organizar. Então, tangente de alfa, que é a inclinação da reta, é ΔV sobre ΔT. Como é que seria o procedimento aqui? Agora não tem nada de foguinho, né? Por exemplo, se eu diminuir aqui, como a pressão é constante, como a pressão é constante, o que aconteceu? Aumentou o volume, aumentou a temperatura, né? Diminuiu o volume, diminuiu a temperatura. Então, o que acontece? Aqui nós temos um êmbolo. O que é um êmbolo? O êmbolo é uma tampa móvel. Ela escorrega, ela desce ou sobe. Tá? Aí, eu diminuo a temperatura. Diminuir a temperatura, coloquei isso daqui no refrigerador, o volume do gás vai diminuir. Então, a temperatura diminuiu, o volume diminuiu. A pressão não se altera, tá? Lembre-se que essa alteração, ela é bem lenta, tá bom? Então, se eu aumentar a temperatura, se eu colocar um foguinho aqui, eu vou ter o aumento do volume. Olha lá. Porque vai aumentar a temperatura, aumenta o grau de agitação, né? Aí vai aumentar o volume. Quer dizer, para não ter aumento de pressão, vai ter que aumentar o volume. Então, essa tampa ela ficaria móvel nesse caso, tá? Então, nós teríamos agora o aparecimento de uma tampa móvel chamada êmbolo. Tá? Êmbolo é isso aqui. Tá bom? É isso. Meu, olha, eu vou embora. Tá difícil. O negócio é de espantar mesmo. Né? Ô, turma, então vamos dando adeus aí. Adeus não digo porque nós vamos fazer exercícios. A aula 59, né? Vamos para a aula 60, que eu vou falar o seguinte. Na aula 60 eu vou falar de mistura de gases e vamos realizar exercícios de transformações gasosas. Tomei até um susto agora. Vou realizar exercícios de transformações gasosas e mistura de gases.